Bem, gente, a gente agora aqui vai trabalhar aqui hoje os tipos textuais. Para a gente poder começar a trabalhar esse assunto, é importante a gente entender o conceito de texto. Quando a gente fala de texto, quase sempre a gente atrela a ideia de texto a apenas algo que é uma produção linguística. Ou seja, texto seria, na concepção da maioria das pessoas, um produto da língua. Dessa maneira, quando eu crio um texto, eu estou ou escrevendo ou falando. A maioria das pessoas acredita que texto é apenas escrito e não falado. Ou, muito distantemente, dificilmente se acredita que texto se trata de algo que pode ser mesclado, tanto escrita quanto imagem. Então, a concepção que a gente tem de texto ainda é uma coisa muito reduzida, certo? Mas vamos lá. A compreensão que temos do que seja um texto se dá por meio da nossa intuição. A primeira coisa, você sabe que está diante de um texto quando, por meio da intuição, você tem acesso àquela produção. Muita gente diz, eu tenho dificuldade com interpretação textual. Outros dizem, eu tenho dificuldade com analisar as informações. Mas quando eu coloco para fazer, para interpretar, para ler, a pessoa consegue lidar. Mesmo apresentando uma dificuldade aqui e outra ali, mas ela consegue lidar. Não é totalmente que ela tem dificuldade com o texto. Por quê? Muita gente faz mesmo. Tem muita gente que pega uma prova de português sem nunca ter estudado as provas novas, certo? Tipo Enem, aplicação. E pela intuição, não é porque tá chutando na doida, mas pela intuição a pessoa consegue responder uma prova desse tipo. Muitas vezes, não todas as questões, uma pessoa que faz somente pela intuição, é óbvio que vai errar um bocado de questões. Mas algumas questões, tipo interpretação, leitura de informações, a pessoa consegue responder. Esse é o caráter intuitivo que a gente tem quando a gente está lidando a respeito de um texto. Cada um de nós, é óbvio, que um dia já lidou com, por exemplo, algum livro, certo? Com o qual nunca leu ou simplesmente nunca teve nenhuma aproximação, mas quando abriu e começou a ler, sentiu que dava para aprender, que dava para entender. Alguém aqui já teve essa experiência aqui de lidar com uma leitura, certo? Ou com um filme, só para a gente não deixar a situação aqui voltada apenas para o universo da escrita. Ou seja, lidar com um filme, lidar com uma leitura que você inicialmente pensava, pô, esse tema é muito difícil, esse tema é muito complexo, mas quando começou a interagir, viu que dava para entender, alguém já teve essa experiência? Alice. Alice Alves. Beatriz, pode falar. Sim. Mesmo com a formalidade, né, você conseguiu ultrapassar as barreiras da formalidade. Isso acontece muito, não são os poucos casos em que a pessoa lida com a leitura, mesmo com palavras difíceis, a pessoa consegue interpretar, né? Beatriz, já teve alguma experiência? Quer colaborar? Quer contribuir ou não? Beatriz Rodrigues, já teve? E como foi? Entendi. Bianca, você já teve essa experiência de, eu nunca aprendi, nunca li isso aqui, eu nunca assisti, eu nunca lidei com esse tema aqui, mas quando essa informação me chegou aqui, eu consegui interpretá-la, mesmo que com intuição? Bianca Cavalcante. Mas deu para você entender, tá vendo?
Os demais eu vou perguntando, depois de Bianca eu vou baixando aqui a lista e vou falando com o resto do pessoal, tá bom? Só para a gente não ficar fora. Então, voltando para cá, meus amigos que estão assistindo aí a nossa aula. Bem, texto a gente pode lidar por meio da intuição, ok? Ninguém precisa ser um grande mágico para lidar com o texto, já que através dela sabemos do que se trata ou não de um texto. Do ponto de vista científico, existem dois tipos de abordagem, gente. A gente pode ter uma abordagem imanente, que considera critérios internos ao texto, e uma abordagem transcendente. O que é uma abordagem imanente? É eu pegar o texto e considerar que o texto é apenas um fator linguístico. É apenas um fator que dentro dele, por si só, eu entendo ele. Eu não preciso de elementos históricos, eu não preciso de elementos geográficos, culturais. Ou seja, para mim, texto nada mais é o que está posto ali e acabou-se. Né? É uma informação direta, não precisaria me preocupar tanto com isso, né? Mas vamos supor que se a gente pegasse qualquer falante do português aqui, por exemplo, um cara de Portugal, e ele tivesse que dar uma aula a vocês, será que daria para entender uma aula com um professor de Portugal? Cecília Ferro, como é que seria a situação? O que você acha? Quais seriam os limites? Ficaria complicado, né? A situação não seria nada simples de ter uma aula com um professor de Portugal. Cecília Ferreira. Beleza. Eloane, só para a gente fechar nessa parte com Eloane. O que é que você acha? Um professor de Portugal daria? Por quê? Entendi. Vocês estão considerando uma perspectiva apenas imanente, ou seja, vocês estão considerando apenas que não daria para entender por conta do sotaque do professor apenas. Mas só que vocês não consideram também que não daria muito para entender, porque o professor vem de uma cultura diferente da de vocês. O professor vem de um sistema escolar diferente do que vocês estão acostumados. É o que muitos alunos que fazem intercâmbio sentem logo de primeiro toque quando vão fazer intercâmbio em outros países, por exemplo. O cara sai do Brasil com 13 a 14 disciplinas no ensino médio, ele vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e encontra 6, 7 disciplinas, muito menos, ou com o ensino muito voltado apenas para os Estados Unidos. Então ele vai sentir muita dificuldade. Então, linguagem tem uns duas perspectivas. Ou eu considero que a linguagem é algo fechado em si mesmo, ou eu considero que a linguagem leva em consideração aspectos culturais, aspectos históricos, aspectos autorais, aspectos psicológicos. Será que os textos têm essa carga? Ou o texto é algo fechado em si mesmo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eloane, acho que eu já perguntei a Eloane, não foi? Então, deixa eu perguntar aqui. Mas tem mais gente para perguntar. Reunião. Os nossos colaboradores. Deixa eu abrir aqui. Depois do Anne, tem aqui um minuto, tá bom? Só para a gente poder voltar. Depois de Eloane, temos Sofia. Você acha que o texto é só algo fechado em si mesmo? Ou que o texto também tem aspectos culturais, históricos, típicos de uma pessoa, psicológicos? O que, é que você acha?
Quando você lê um texto, você acha que um texto é uma produção fechada em si mesmo? São só palavras, frases e parágrafos? Que um filme é somente uma produção ali fechada em si mesmo? Ou que tenha outros elementos, como a cultura, a história, que você, para entender um filme americano, existem algumas coisas culturais dos Estados Unidos que você precisa entender? Como é que fica? Isso, isso. Evilei, como é que você acha? Como é que você lida com esse fato aí? É que você acha? Texto é algo fechado em si mesmo? Oi? Isso mesmo. Germana, o que é que você acha, Germana? Qual a sua opinião acerca do assunto? Como é que você. Muito bom, Germana. Você foi fundo aí na questão. De fato, gente, quando. Deixa eu só voltar lá para lá. Quando a gente lida com o texto, a gente não está lidando apenas com uma perspectiva apenas imanente, ou seja, fechado em si mesmo. Mas vejamos aqui, uma perspectiva transcendental, uma leitura transcendental. A camada de ozônio. O ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera e cerca de 90% de suas moléculas se concentram entre 20 e 35 quilômetros de altitude, região denominada camada de ozônio. Sua importância está no fato de ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B, UVB, nociva aos seres vivos. Beleza, eu tenho isso aqui? Tá bom. Só que eu tenho que considerar esse textinho aqui. Para quem se destina? Eu poderia colocar isso aqui no ensino fundamental um, os alunos do terceiro ano, terceiro, terceiro aninho, e seria um tema para os alunos do terceiro aninho, é... Laura Policarpo. Seria um tema adequado para um aluno do terceiro aninho? Isso aí. Então, esse texto daqui, ele tem um significado ali dentro dele? Tem. Só que o público, eu tenho que definir qual é o público desse texto. Entendeu? Qual é o público desse texto? Porque esse texto, por exemplo, tá aparecendo. Em que contexto esse texto pode aparecer? Numa aula de história? Numa aula de português somente? Numa aula de química? Numa aula de geografia? Em qual contexto? Se eu trabalhar esse texto aqui numa aula de geografia, eu vou ter uma perspectiva. Se eu trabalhar esse texto numa aula de português, eu tenho uma outra perspectiva. Não é? Eu tenho várias. Então, vocês veem aqui que no textinho aqui da camada de ozônio, ele pode ser abordado por diversos modos de ver. Eu posso abordá-lo dentro de uma aula de português, posso abordá-lo dentro de uma aula de geografia, posso abordá-lo dentro de uma aula de história, mas cada vez que eu abordá-lo, eu terei objetivos diferentes. Então vocês veem que não é só o texto fechado em si mesmo. É isso que a gente chama de perspectiva transcendental. Eu levo em consideração o contexto, a cultura, a história, a dinâmica do autor, a dinâmica do leitor, do público receptor e assim vai. Ok? Elementos que um texto deve ter. Um texto deve cumprir uma função social, ou seja, todo texto tem uma função a cumprir na sociedade. Se eu conto uma piada, a função principal de uma piada é divertir, é entreter, é despertar o riso. Se a piada não chega a fazer isso, automaticamente ela já está prejudicada. Esse texto já está prejudicado. Público-alvo, toda piada, vamos pegar só o gênero piada aqui, tá? Toda piada, ela tem o seu público. Temos piadas infantis, temos piadas adultas. Linguagem. A linguagem adotada dentro de uma piada costuma ser informal ou simples, uma linguagem mais direta, certo? Sem muito rebuscamento, sem muita formalidade. Suporte. Onde é que eu posso encontrar uma piada? Num livro didático, por exemplo. E a esfera?
Onde é que eu encontro uma piada? A piada pode ser encontrada na escola, eu posso encontrar piada, por exemplo, numa aula, eu posso encontrar piada num programa de televisão, e assim vai. Deixa eu ver quem quer entrar. Oi, pode falar, Cecília. Cecília Ferro. Uma dúvida já viu, né? Então, função social, todo texto deve cumprir essa função em sociedade, senão isso prejudica muito, né, a sua função enquanto texto. Imagine, por exemplo, que se uma novela não emociona. Uma novela que não emociona o público, vamos supor, um filme de terror que não tem cargas de suspense, susto, ele cumpre a função dele? E aí? Um filme de terror que não assusta, tá cumprindo a função dele? Não, né? Não está cumprindo a função. Até porque o objetivo do filme de terror é assustar. Então, se ele não assusta, fim de papo. Público-alvo. Todo filme se dirige a um público. Tanto que a gente tem as chamadas classificações etárias. Ou seja, aquele público ao qual aquele filme deve ser designado. Ao cuidado, porque muitas vezes a gente pensa, por exemplo, se eu vou pegar o streaming, vou botar no streaming, tá lá 16 anos. Você abre o filme, vai assistir e o filme tem conteúdo de 18. O streaming faz isso justamente para ter um público maior para assistir aquele filme e ele joga vou jogar ali e colar colou. A galera vai lá, vai assistir, foi o que aconteceu com a Netflix, que havia lançado um filme que era supostamente para crianças, lançou na faixa etária de 12 anos, e depois o filme veio que o filme era de 18. A Dina Ortega tinha feito a série Vandinha na Netflix, que também começou com a faixa etária lá embaixo. Se eu não me engano, foi 12 ou foi 14. E depois tiveram que ampliar a faixa etária para 16 anos. Alguém soube dessa da Vandinha? Então, quando a gente está lidando com o texto, quando a gente está lidando com o texto, a gente está lidando com todos esses elementos aqui, não só com a linguagem. Muita gente reduz, voltando aqui para, muita gente reduz texto apenas ao aspecto linguístico, mas não considera esses 5 elementos. Se você pega e tira isso aqui tudinho, pode crer que você vai ter dificuldade para entender o texto em sua completude. Característica das tipologias. Agora vamos lidar com as tipologias, certo? Definimos o que é texto, mas nós temos 5 tipos de texto, certo? Tipologias textuais nada mais são que 5 tipos de texto. Primeira coisa, tipologias são propriedades teóricas abstratas, ou seja, são 5 teorias criadas pelos estudiosos da língua, principalmente por Marcuski. Tá vendo aqui? Um grande professor da UFPE, o qual eu tive professores que foram alunos dele, né? E ele é um dos teóricos pioneiros ou mais importantes desse tópico daqui, que é tipologia textual. Maneiras específicas de organização. Cada um dos tipos de texto tem formas específicas de se apresentar. Sequências linguísticas. Ou seja, quando a gente está falando de tipo textual, a gente está falando de sequências, parágrafos, frases, ou seja, estruturas, certo? Que a gente consegue observar como sendo narrativa, descritiva, expositiva, e o número limitado. Ou seja, são 5 o tipo. 5. Narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Voltando de novo, são 5 tipos: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Ok? Vejamos aqui. Narração. A narração, meus amigos, nada mais é que uma sequência. Oi, pode falar. 5 tipos. Esse aqui, tá vendo aqui? Agora, 5 tipos de texto. Ok?
Quer que eu amplie aqui um pouquinho? Acho que pode estar pode estar pequeno, né? Deixa eu só fechar aqui. Pronto, eu estou só ampliando aqui um pouquinho mais para poder ficar melhor. Pronto. A narração, aqui, para quem tiver algum tipo de dúvida, narração nada mais é do que uma sequência de fatos. A maior característica da narração são os verbos. Prestem atenção. O texto narrativo tem por maior característica uma sequência de ações ordenadas. Os verbos podem se apresentar no pretérito, certo? Ou às vezes no presente, ok? Então vejamos. Morava num sótão na Rua da Consolação e só saía de lá, em último caso, ou para comprar xarope na farmácia ou para dar um pulo em alguma livraria. Utilizamos quantos fatos? Um, dois, três, quatro. Ordenamos esses 4 fatos aqui e designamos o que a gente chama de narração. Ok? Ficou claro aqui? Ou alguém tem alguma dúvida sobre narração? Alguma dúvida? A narração é construída, certo? Quando a gente fala de narração, a gente vai falar de situação inicial, o conflito, o clímax, certo? E o desfecho. Além disso, narração tem que ter o quê? Um narrador. Aqui a gente não está vendo ele, mas a gente está chamando de narrador observador. Tá vendo? A gente tem o local, por exemplo, Rua da Consolação. Tá vendo aqui? A gente tem uma sequência temporal. Aqui está muito curtinho, não dá para ver. E a gente tem personagens. Então, a narração, mas a base da sequência narrativa é sempre uma sequência de fatos. Estudar a narração com, professor Lucas, as estruturas, professor Lucas, o enredo, o clímax, aqui já a gente está trabalhando o gênero narrativo, tá bom? Aqui a gente está trabalhando o tipo textual, e tem diferença, tá bom? Então, estamos estudando a estrutura narrativa, a base da narração. Ficou claro? Vamos passar agora para o próximo. Descrição. A descrição, a maior característica da descrição é o uso de verbos de ligação, ou chamados verbos de estado. Vejam aqui, ó, era, tá vendo? Estava, tá vendo? E outros pontos aqui que atravessam aqui a descrição, que são as características. Lindo, alegravam, cheias, coloriam, dançavam. Ou seja, uma descrição é sempre um detalhamento de um fato, de uma pessoa ou de um objeto, marcada pela presença de características ou de verbos de ligação. Mas o foco essencial, se você quer, preste atenção, se você quer pegar bem essa questão da descrição, basta você focar se ele tem muitas características, se a preocupação do texto é transmitir as características, os detalhes, alto, baixo, o número de adjetivos e etc. Vamos lá. Era verão e o tempo estava lindo. As flores alegravam os campos com suas cores e perfumes. Árvores cheias de frutas coloriam a floresta, enquanto os passarinhos e as borboletas dançavam no azul do céu. Então, a preocupação de localizar, há uma preocupação de caracterizar. Então, há toda uma preocupação de delinear o evento, o elemento, para transmitir ao leitor. Isso é descrição. Alguma dúvida? Vamos lá? Próximo. Exposição. O relógio da Faculdade de Direito passou afinal a funcionar. A engenhosa construção da máquina conjugada com os sinos é uma das relíquias da casa de Tobias. Quando a gente fala de exposição, estamos falando de um tipo de texto que se caracteriza pela necessidade de expor uma informação. Ou seja, a exposição ela quer expor, definir, certo? Denominar um assunto. Característica maior da exposição é a sua objetividade, é a sua clareza. Tanto que os textos expositivos estão presentes na notícia, na reportagem, no artigo científico. Essa clareza, essa objetividade, essa necessidade de utilizar
frases declarativas que definam um determinado objeto é uma marca principal da exposição. Então, veja, o relógio da Faculdade de Direito passou, afinal, a funcionar. Veja o ponto final aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma estrutura objetiva. O autor utiliza um verbo só e dá conta de explicar tudo. A engenhosa construção da máquina conjugada com os sinos é uma das relíquias da casa de Tobias. Ou seja, em 2 períodos o autor explica tudo o que ele tem para dizer. A exposição tem um caráter de definição, de exposição do fato e assim vai. A argumentação. A argumentação tende a ser mais complexa, porque a argumentação ela precisa envolver 3 elementos. 3. A introdução. A introdução de uma argumentação deve sempre começar com uma tese. E o que é uma tese? A tese é a defesa, é o ponto de vista do autor. É aquilo que o autor se propõe a defender. A defesa são os argumentos utilizados pelo autor. E, por fim, a conclusão. Aquilo que o autor vai denominar no final. Toda argumentação é como se fosse uma conta matemática. A mais B é igual a C. A mais B, o meu A é a minha tese. O meu B é a junção dos meus argumentos. E o meu igual é a minha conclusão. Então, toda argumentação necessariamente sempre parte de uma tese, de uma defesa e, no final, para uma conclusão. Quiroga é um escritor de literatura infanto-juvenil que rompe os padrões clássicos da fábula. Pronto, aqui eu tenho um ponto de vista, a minha tese. Tá vendo? Isso é possível de se verificar por meio de 2 elementos distintos. Aqui está a minha defesa. Em primeiro lugar, falta de tradicionais concepções morais das fábulas ao final do texto. E, em segundo lugar, a presença de personagens completamente disfuncionais e politicamente incorretos. Marquei aqui a presença da minha introdução com a tese e no final, e aqui no finalzinho eu coloquei os argumentos. Faltou o quê? O que é que faltou a esse textinho aqui? O que é que faltou a esse textinho aqui? Faltou chegar a uma conclusão. Entendeu? A brevidade, é claro que aqui é só um exemplo que eu quero mostrar para vocês, mas esse texto, para ser uma argumentação, ele está meio que incompleto. Mas vocês percebem como é que uma coisa é clara, eu vou até voltar lá para o lado do slide, uma coisa é clara, a argumentação te obriga a se posicionar. Nenhum texto argumentativo pode ser um texto meramente expositivo. O texto expositivo, deixa eu colocar aqui, o texto expositivo ele não tem a preocupação de se defender de nada. A preocupação dele é expor. Se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim, isso não cabe ao texto expositivo. Agora, o texto argumentativo é um texto que toma posição. Quando o autor diz que Quiroga é um escritor de literatura infanto-juvenil que rompe os padrões clássicos da fábula, ele já entrou num problema, porque aqui ele vai ter que responder. Entendeu? E o que defende essa posição são os argumentos que ele utilizou. Deixa eu ir aí na página para ver a pergunta. Alguém perguntou? Cecília, pode falar. Isso mesmo. Texto positivo, Cecília. Por exemplo, um homem está ferido na praça. Então, um homem está ferido no centro da cidade. Isso é exposição. Tá vendo? Homens são mais suscetíveis a riscos. Isso se demonstra, primeiro, porque gostam de sair à noite, segundo, porque não tomam as devidas precauções. A primeira fala minha foi o quê? Expositivo. Um homem está ferido no centro da cidade. Ou seja, a exposição nada mais é que a apresentação de um fato. E contra fatos já se dizem. Contra fatos não há argo. Quem já viu essa?
não há argumentos. Fato é o que existe, está na realidade, eu não tenho como me contrapor. Agora, a argumentação, ela sustenta o questionamento. Ela abre espaço para o questionamento, ela abre espaço para a dúvida, ela abre espaço para você abrir o assunto e de fora ou de dentro você questionar. Entendeu? Ficou claro, Cecília? Mais alguém aqui teria alguma dúvida? Ninguém? Então, passando injuntivo. O texto injuntivo, ele é diferente. Oi, pode falar. Pode falar. Sim, 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 sim. O texto argumentativo, muitas vezes, ele é confundido até com a argumentação, né? Porque a argumentação, como ela foca apenas na exposição do fato, o argumentativo, além de expor o fato, ele pode questioná-lo. A argumentação não pode, entendeu? Algumas provas, quem é que está falando somente o seu nome? Seu nome é? Alicia, veja, Alicia, o texto argumentativo tem uma prova que é a prova do EPICAR. E essa prova ela tem uma redação. Na redação, o aluno pode optar por duas sequências textuais. Ou ele opta pela exposição, ou ele opta pela argumentação. Entendeu? Eu não sei para vocês, depois dessa minha aula aqui, qual é o mais fácil. Se é exposição ou se é argumentação. Alguém teria uma opinião sobre isso? Qual dos dois daria para ser isso? Alguém mais? Pronto. Para você, a exposição pode abrir margens para dúvida, enquanto a argumentação deixa claro a sua posição, né? É interessante. Muito bom, Alicia. Alguém mais teria opinião diante de uma prova que você tivesse que escolher entre exposição e argumentação? Qual seria a melhor estratégia? Bem, então já que ninguém tem outra opinião, eu vou passar aqui. Gente, então quando a gente fala de injunção ou texto injuntivo, vocês que queiram, o texto injuntivo nada mais é que um tipo de texto instrutivo. Ou seja, a sequência instrutiva ela quer ensinar, ela quer propor, ela quer dar ordens, conselhos, pedidos para apelos para a pessoa. Veja, se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir, deixe-me outro dia assim. Porém, hoje, não. A estrutura injuntiva ela está presente em diversos gêneros. Por exemplo, os gêneros em porta de hospital, silêncio. Ao entrar, lave as mãos. Use máscara. Sempre que a gente adentra repartições em que determinados protocolos ou determinadas posturas devem ser tomadas, os textos injuntivos, as sequências injuntivas são utilizadas. Além de que, a sequência injuntiva pode ser utilizada na propaganda, ela pode ser usada na publicidade, ela pode ser usada também ela pode ser usada na ordem, entendeu? Ela é usada em textos normativos. O que é o texto normativo? É o texto que te dá alguma norma. Faça-se, usa-se, pegar, juntar, ok? Enfim, passando aqui, outro tipo de texto.
Sim, perfeito, perfeito. Receitas também utilizam a tipologia injuntiva, ok? Outro tipo de gênero que é de texto, de tipologia textual ou subtipologia textual seria a tipologia preditiva, que seria um tipo de texto que consiste em previsões. Apresenta previsões ou eventos probabilísticos que podem vir a ocorrer no futuro próximo ou distante. Aqui a gente teria as previsões de horóscopo ou as previsões climáticas, ok? Além disso, você pode pegar as análises estatísticas, usam muito os textos preditivos, ok? Ficou claro? Vamos lá. Algumas diferenças que podemos traçar entre entre tipo textual e gênero textual. Tipo textual são propriedades teóricas abstratas, ou seja, são teorias. Gênero textual são coisas concretas. A gente falou semana passada. É mão. Gênero textual é algo que eu uso. É café com leite, é arroz com feijão. Entendeu? A gente está dando uma aula aqui, gênero textual. Estou conversando com a minha colega, com meu amigo, gênero textual. Coloquei, compartilhei um post, gênero textual. Fiz uma trend, gênero textual. Ok? As tipologias são bem delimitadas, são só 5 tipos específicos. Já os gêneros têm aquela característica da imensurabilidade. O que significa isso? Não podem ser contados, nem dá para nominalizar todos eles. Não há como eu definir todos os gêneros que existem no mundo. Até porque a necessidade dos homens são tantas de comunicação que para cada ato comunicativo eu posso criar um gênero. E aí fica bem difícil de definir. As tipologias possuem sequências linguísticas ou enunciados que as caracterizam. Os gêneros são o quê? Complexos. Eu consigo analisar um texto narrativo. É muito fácil você pegar um texto narrativo e dizer, é narrativo, é injuntivo. Dá para saber. É intuitivo até. Mas se você pega um gênero, só se forem gêneros muito conhecidos. É o caso da notícia, da reportagem. Mas quando você pega, vamos supor, a resenha crítica, resenha acadêmica, a sinopse, o comentário analítico ou a análise probabilística, a previsão de horóscopo. Oxi, aí fica complicado demais para você definir esses gêneros. Então, possui sequências bem definidas, o outro são mais complexos. Lembra que a gente falou de gênero primário e gênero secundário. Vamos atrelar os tipos textuais aos seus gêneros. A narração tem sequência. A narração pode aparecer predominantemente em gêneros como o conto, a crônica, o diário, a biografia, a lenda ou o mito. Descrição. Ela pode aparecer predominantemente em ficha técnica, autorretrato ou em anúncios. Exposição. Pode aparecer predominantemente em infográfico, notícia, livro didático ou documentário. A argumentação pode predominar em texto de opinião, carta de leitor, editorial ou dissertação argumentativa, a famosa redação do Enem. Injunção pode predominar na publicidade, nos pedidos, na propaganda, na bula de remédio, na receita, tá vendo que foi citado, e no manual. Gente, eu utilizei o verbo predominar. O que é que significa predominar? Elas podem aparecer com maior frequência. Um gênero textual pode ter uma tipologia dominante. Por exemplo, um conto. Você lê um conto, você sabe que dominantemente ele é uma narrativa. Porém, ele nada impede que um conto tenha descrições. Nada impede que um conto tenha uma exposição ou uma argumentação. Temos um tipo de romance dentro da literatura que é o chamado romance de tese. E o romance de tese, ele é um romance em que o autor quer provar um determinado ponto de vista. Então ele cria uma história para defender o seu ponto de vista. Aquela história é um romance de tese. Aí aqui a gente vai ver sequências textuais distribuídas ao longo de uma fábula. Veja, uma fábula pode ter uma sequência descritiva. De repente, a raposa, esfomeada e gulosa, fome de 4 dias e gula de todos os tempos. Uma sequência descritiva, mas pode ter expositiva. A frustração é uma forma de julgamento tão boa como qualquer outra. Ok? Exercícios. Vocês terão agora um tempinho aí, né?
de pelo menos 15 minutos para fazer o exercício proposto aqui, tá bom? Eu vou parar aqui, vou parar a gravação da aula e vocês aí vão responder o exercício. Bom trabalho, gente! Pronto, vamos retomar aqui fazendo aqui a correção do nosso material. Questões da UPE. Ao longo da história da cultura ocidental, a participação dos jovens era desconsiderada nos movimentos e nas transformações sociais ocorridas ao longo do tempo. A voz da juventude ficou por muito tempo reclusa aos olhos de uma sociedade conservadora que, na maioria das vezes, ligava o jovem à imaturidade, à ignorância e à subserviência familiar. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, esse cenário começou a sofrer consideráveis transformações. A partir da década de 60, intensas manifestações culturais e políticas juvenis indicavam que o papel do jovem começava a ter outro lugar. Nesse período, podemos destacar a ação do movimento hippie, que se contrapôs. Vamos lá. Para explicitar suas ideias, o autor organizou seu texto preferencialmente com sequências, vamos lá, A, descritivas, B, expositivas, C, argumentativas, D, injuntivas ou E, narrativas. Letra B, expositivas, apresentadas em uma cronologia bem organizada. O autor parte dos anos 50, passando para os anos 60, depois entrando em outras épocas, até falar dessa participação, né, dessa contribuição dos jovens no contexto sociohistórico. 2. O Museu de Astronomia e Ciências Afins, MAST, lança uma nova versão do projeto Brincando com a Ciência, uma série de iniciativas para que crianças e jovens percebam que princípios e estudos científicos podem ser identificados em atividades prazerosas. Toda quarta-feira, às 3 horas, o canal do MAST no YouTube apresenta um vídeo novo, abordando um tema diferente que ensina o público a realizar uma brincadeira simples ou a construir um aparato interessante, utilizando princípios científicos. Pelo modo como se organiza, é correto afirmar que o texto 2 prioriza a argumentação? Não, esse texto não está organizando, ele está mostrando ali um evento, né? B, descrição metodológica? Não. Exposição teórica dos princípios científicos que estão envolvidos em certos fenômenos como luz, cor? Não. O passo a passo ou ordenação de procedimentos metodológicos? Ou letra E, a narração de fatos, informações acerca de um projeto do MAST para que crianças e jovens façam experiências científicas em casa? Letra E. A segunda questão, letra E. A ex-estudante de classe... Vou só aceitar quem está chegando. Um minuto. Quem é que chegou aí? Foi o Mário Gabriel. Bem, Mário, pode entrar. Pronto, vou retomar lá. A ex-estudante de classe média torna-se aos 20 anos uma andarilha das ruas de São Paulo, uma nômade urbana praticante de pequenos furtos para alimentar seu vício. Numa noite tenta roubar um toca-fitas exigido por um traficante que a abastece. É o preço da droga. Na construção de sua argumentação, o texto 3 é composto, em sua maior parte, de sequências. Primeira coisa, vamos começar. Ex-estudante, classe média, torna-se aos 20 anos uma andarilha na rua de São Paulo, nômade urbana, praticante de pequenos furtos, para alimentar seu vício. Essa primeira sequência é o quê? Essa primeira sequência... Não. É expositiva para vocês? Vejam, ex-estudante, torna-se aos 20 anos uma andarilha das ruas de São Paulo, nômade urbana, praticante de pequenos furtos. Gente, isso aqui é o quê? E aí? Descritiva. Aqui eu tenho uma descrição. Lembre-se, a descrição ela foca em características. Então, dizer que é ex-estudante, que é de classe média, andarilha, olha a característica. Ó. Andarilha, olha o verbo de ligação, torna-se, tá vendo? Torna-se uma nômade urbana, praticante de pequenos furtos. Isso aqui, tudinho aqui, é característica. Então, é descrição. Logo na sequência, numa noite, tenta roubar um toca-fitas exigido... Ou seja, aqui é uma narração. Letra C. Ficou certo? Para quem perguntou qual eram as anteriores, a letra A foi a segunda foi letra E e a primeira questão foi letra B.
primeiro B, segundo E, terceiro, letra C. Ok? Deixa eu só entrar aqui no pessoal. Alice Alves, estou voltando aqui. Corrigido. Pronto, vamos lá. Quarta questão. Na sua biografia, Caetano Veloso usa a expressão tratamento de choque para descrever como se sentiu ao descobrir, no final dos anos 60, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago. O cantor baiano havia entrado em contato com os textos de Oswald de Andrade na mesma época em que viu a encenação de O Rei da Vela, peça do autor modernista desenterrada do ostracismo pelo Teatro Oficina há mais de 3 décadas. No texto Entenda como Oswald de Andrade influenciou as vanguardas dos anos 60, o autor dirige-se ao leitor empregando assim uma composição textual de tipologia. Entenda. Se eu estou usando um verbo no imperativo, mostra logo que eu estou usando uma sequência. Letra D. Convoca o leitor a fazer algo. Letra D. Sequência injuntiva. Quinta questão. Vamos para a questão. Vamos lá. Considerando os tipos de texto, é correto afirmar que o parágrafo que introduz, ou seja, só a introdução. Provavelmente você já viveu a experiência de observar seu corpo depois do banho ou numa troca de roupa diante do espelho. Nessa hora que você olha com mais atenção para sua silhueta, suas características físicas e sinais, você se sente satisfeita com o que vê ou se depara com um monte de defeitos? Infelizmente, grande parte das mulheres se identifica com a segunda opção. É o seu caso? Calma, você não está sozinha. Aqui, caracteriza-se por ter marcas o quê? Argumentativas. Aqui o leitor questiona, aqui o autor vai questionar, né? Aqui o autor vai questionar a leitura e depois vai partir para uma tese, dizendo que ela não está sozinha em sua situação. Letra E. Sexto. Sara Alves Moura, do Viva Bem São Paulo. O medo é considerado uma das 7 sensações universais. As outras são a alegria, a tristeza, o nojo, a surpresa, a raiva e o desprezo. Ele exerce principalmente um estímulo de proteção. Sentimos medo para nos preservarmos de situações que colocam nossa vida, saúde e integridade física em perigo. Portanto, pode-se dizer que ele tem um papel importante na sobrevivência das espécies. Pela leitura do texto 6, podemos perceber que sua principal finalidade é fornecer dados para a realização de estudos científicos? Não. Relatar fatos da vida de pessoas medrosas? Não. Convencer as pessoas de que sentir medo é algo natural? D. Descrever os sintomas de duas síndromes diferentes? Ou letra E. Informar o público geral do medo na vida? Letra E aí? Convencer as pessoas de que sentir medo é algo natural ou informar ao público em geral da naturalidade do medo na vida? Informar ao público em geral, ou seja, a informação geral, ok? Sétimo, temos quantas aqui? São 10 ou são... são 10, né? Vamos lá, sétima. Para alcançar seus propósitos... Não, aqui. Embora os últimos dados do censo do IBGE revelem uma crescente aumentativo na expectativa de vida e uma diminuição na taxa de natalidade, o Brasil ainda é um país adolescente. Em todo o território nacional, são 32 milhões de garotos e garotas com idade de 10 a 19 anos, o que representa 20% da população brasileira. Por um lado, constata-se que o governo federal, os 27 estados e os mais de 5 mil municípios, bem como a sociedade brasileira como um todo, ainda não sabem lidar com esse contingente de adolescentes. Faltam políticas públicas para essa faixa etária. Vamos lá. Para alcançar seus propósitos comunicativos, o autor optou por escrever o texto certo, preferencialmente com texto narrativo, descrição bem elaborada, textos injuntivos, apresentação de argumento de ponto de vista divergente, ou letra E, sequências expositivas e ideias apresentadas com objetividade. A, B, C, D ou E? Letra E, as sequências expositivas, certo? E ideias apresentadas com objetividade. Ou seja, o autor é direto naquilo que ele está dizendo aqui. Oitava questão. Só um minuto aqui. Quem já tiver
ia precisar ir para aula de DEF, pode ir saindo. Eu vou continuar gravando aqui, só para eu terminar a 8ª e a 9ª questão, tá bom? Então eu vou continuar gravando, mas quem quiser sair já ir para aula de matemática, pode ir, porque eu vou postar o grupo ainda, eu vou postar o vídeo ainda hoje, né? Aí para ficar completo logo a correção de sala de aula, tá bom? Então, obrigado, vocês podem ir ainda, tá bom? Mas eu vou continuar aqui fazendo a correção. Infância e adolescência ameaçadas. Apesar de a taxa de natalidade entre jovens ter caído 17% de 2005 a 2015, os números continuam altos, colocando o Brasil entre os países onde a gravidez precoce é um problema social e a saúde pública. Prevalece em famílias de baixa renda, é maior em áreas rurais, nas cidades ocorre mais nas periferias. Potencializa o risco de bebês prematuros e de baixo peso. Diminui conforme aumenta a escolaridade das jovens. Vamos lá. Pela maneira como se organiza e pelas funções que desempenha, é correto afirmar que o texto outro circula preferencialmente na esfera jurídica, ou seja, perdão, na esfera jornalística, letra B. É um texto que é feito para o público em geral. Dessa maneira, é um texto que quer divulgar a situação para um público amplo. Não faria sentido dizer que é a letra A, porque a dimensão acadêmica ou a circulação, a esfera acadêmica é voltada para especialistas em determinadas áreas, por exemplo, medicina, letras, química, engenharia. Então não é algo acadêmico, porque esse texto pode ser lido por todos nós. Então não faz sentido dizer que é a letra A. C, jurídica. Não, a esfera jurídica só vai ter a presença de juristas ou pessoas que trabalham com o ramo do direito. Então é uma esfera ainda mais delimitada. Letra D, publicitária. Não, esse texto daqui não quer promover nenhum tipo de campanha de conscientização, nem quer vender nada. Então não pode ser. E religiosa, muito menos. Então, letra B, jornalística. Pabo entende, me palavra. Mas para ter uma boa educação, meio ano não basta, não. Não deixe seu futuro pela metade, volte às aulas. O texto 9 tem como público-alvo preferencial A. Leitores que têm uma boa educação? Não. Escolares com dificuldade em escrita? Não. Alunos que pararam de estudar. E isso devido aqui à parte injuntiva. Não deixe seu futuro pela metade. Volte às aulas. 10ª questão. No texto, separe o seu lixo e coopere com a sustentabilidade. Há marcas linguísticas que evidenciam a predominância da sequência tipológica. Separe. Olha o verbo aqui. Ó. Esse verbo daqui, o chamado verbo imperativo, vai marcar a presença da injunção. Bem, gente, aqui temos os gabaritos, né? E as referências que foram usadas. Muito obrigado pela presença da aula de hoje e a gente retoma na próxima semana. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Vocês ainda estão aí?